dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos. Shalom a todos, shalom aos nossos amigos também da internet que estão conectados conosco. Paraxá de hoje, Paraxá Bo, significa entre, né? Deus mandando ali os nossos líderes entrarem na presença de Faraó e falar com Faraó, porque o coração do Faraó estava endurecido. Nós estamos vivendo uma época agora, a celebração, ou a memória, não a celebração, a memória do Holocausto, né? Onde cerca de 6 milhões de judeus foram mortos na tentativa de acabar com o povo judeu, né? Simplesmente porque o povo judeu é um povo próspero, um povo que se dá bem em tudo que vai fazer, né? Tem a bênção de Deus. E a gente vê um paralelo aí que dá para a gente tentar conversar. O Egito, o que era o Egito antes de José chegar lá? O Egito era, digamos lá, uma nação normal como outras. Mas quando Deus executa o seu plano, mandando José para lá, e José assume a função de governador do Egito, José contava com a sabedoria de Deus, a direção de Deus. Ele não apenas interpretou sonhos, ele assumiu o governo do Egito, não é? E ele leva o nosso povo para lá, nosso povo interage com a comunidade egípcia, né? Assumindo também certas responsabilidades lá. Por exemplo, os rebanhos eram cuidados pelos israelitas, né? Principalmente os rebanhos de ovelhas. E quando morre José, depois morre o faraó que conhecia José, começa a perseguição do nosso povo no Egito. Mas vocês vejam que o Egito se tornou uma potência na época. O mais rico, a nação mais rica, mais poderosa. E por que ela se tornou essa nação mais poderosa? Porque um hebreu governou o país. Porque tinha um hebreu. O hebreu deu aquele rumo para o Egito, né? E você vê que o Egito, depois que ele perde Israel, acabou. Aquela potência que era o Egito, acabou. Foi o fim do Egito. O senhor falou uma coisa interessante aí, logo no início. O José, ele não assume somente o governo, ele assume toda a responsabilidade, né? Ele assume a responsabilidade daquilo que ele falou para o faraó acontecer. Porque ele sabia que aquilo era uma realidade, o que ia acontecer, Deus havia revelado, ele sabia que havia sido revelado a ele, porém Deus falou para ele. Ele disse para o faraó, o que Deus há de fazer, ele revelou para ti. O que Deus vai fazer, o que há de acontecer, Deus revelou para você. Então tá, ô José, então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, terá 7 anos de fome, de fartura, e depois 7 anos de fome. As espigas X significa isso, as vacas X significa aquilo, e vai acontecer isso. Ah, é? Então, o que precisa fazer? O senhor precisa arrumar um homem da sua confiança, né? Colocar na frente. Colocar na frente, tá? Não existe homem melhor do que você.
mais indicado que você. E aí ele ainda pergunta, né, por acaso existe alguém mais indicado que este homem, né, para fazer o serviço? Então foi ele mesmo. Então o que José fez ali quando o faraó colocou o anel no dedo de José? Ele assumiu a responsabilidade de tudo aquilo que Deus revelou para ele. Ele falou para o faraó. Tudo, ele assumiu a responsabilidade. Suponhamos que José fosse um charlatão. O que iria acontecer com ele? Dar um golpe no faraó. Né? Vocês entenderam? Então, ele assume também a responsabilidade. Mas eu acho que o que é importante que o Rabino está querendo dizer aqui para nós é o seguinte, que quando a família de José desce para o Egito, quando a família de José desce para o Egito, que foi o pai dele e tudo, e eles começam ali uma vida, o Egito prospera. O Egito se torna tão forte, tão grande, tão potência, que todas as nações dependiam do Egito. Dependia do Egito. E a relação que a gente pode levar para o Holocausto é que, veja bem, o que aconteceu lá no Egito, quando a gente fala que o faraó, depois da morte de José, o faraó não conheceu José. Na verdade, ele não reconheceu o trabalho, porque falar de conhecer assim, de face a face, suponhamos até que fosse um outro, não conhecia ele face a face, mas o trabalho em si, ele sabia, porque ele viu tudo aquilo. Como é que um homem que vai se tornar o líder de uma nação não sabe dos líderes anteriores? Tanto que na política a gente vê isso aí muito, né? O cara, ele cita os anteriores a ele. Então, o que ele não fez, esse faraó, foi reconhecer todo o trabalho que o hebreu havia feito. Não teve esse reconhecimento daquele trabalho. Por isso, ele não conheceu José. Né? Por isso, ele não conheceu José. O que aconteceu também foi o seguinte, que não foi só o José. Né? Por exemplo, o nosso povo ali no Egito começou a assumir praticamente a direção do país. Começou os cargos, invadir as outras cidades. Os cargos administrativos, tudo, se tornou uma potência ali dentro. E aí veio essa desconfiança, esse medo. Por exemplo, voltando agora, por que os alemães lá acabaram com os judeus sobre o Ritter? O mesmo medo. O mesmo medo. A mesma coisa. São duas coisas que eu posso dizer para vocês. Uma sabia que o povo de Israel era um povo que tudo que fazia dava certo. Prosperava. Tudo que toca vira ouro. Prosperava. Então, você fica com medo. Você não faz parte do povo. Você vê que tudo que está na minha mão está prosperando. Você fica com medo de mim. Fala, puxa, se o Rabino Ishai crescer aí, ele vai tomar o que é meu. Ele vai assumir, daqui uns dias minha família não vai ter mais nada aqui. Então começou a crescer o ciúme. E por que eles, lá na Alemanha, eles se levantaram contra os judeus? Né? Porque o judeu prosperava. Então vamos dar um jeito nesse povo. Vamos tomar tudo que eles têm e vamos matar todo esse povo aí. Ficamos com os bens deles e a gente fica tudo aqui, só nós mesmo, só o puro sangue aqui, o puro sangue alemão aqui, para tocar isso aqui. A mesma coisa do Egito. Essa palavra que o senhor colocou aí é muito interessante, Rabino, que é ela, na visão minha aqui, é ela que faz tudo isso acontecer. Por o ciúme. Eu acho que é mais o ciúme do que o medo. Ou melhor, o ciúme leva ao medo. O ciúme levou ele ao medo, os alemães lá, os governantes alemães ao medo. Por quê? Porque ele via tudo acontecendo na vida dos judeus ali, tudo prosperando, que eles não, por causa dos ciúmes que eles começaram a ter, eles não viam, não enxergavam o benefício que eles estavam tendo. Esse é o problema. O cara não consegue. Indireto, né? Ele não consegue enxergar o benefício que eles estavam tendo, o que aconteceu no Egito e o que aconteceu lá na Alemanha também. Hoje, por exemplo, no meio cristão, a maioria hoje diz que substitui Israel. Do que eles usufruem hoje? Do que eles usufruem? O cristianismo. De tudo de Israel. De tudo. A Bíblia, por exemplo, a Torá, a tradição judaica,
A própria existência da Bíblia, eu falava aí sábado passado, né, que o Tanar está aí. Por que o Tanar é preservado? Por que a Torá é preservada? Porque o judeu está aí, para garantir. E toda essa riqueza espiritual que o cristianismo tem, advém dos judeus. O próprio Yeshua era judeu. Então, o que acontece? Chega numa hora, ou eles tomam tudo o que é do judeu, ou acontece o que está acontecendo hoje com o cristianismo. Nós somos Israel hoje. Nós somos. Agora, o povo judeu continua aí, garantindo a Bíblia, garantindo a Torá, garantindo a cultura, garantindo até um certo progresso do mundo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que o fim do mundo não é assim tão fácil de detectar. Mas vocês vejam bem uma coisa: as nações vão se revoltar contra Israel ainda. Uma revolta, eu vi o rabino falando que nunca mais aconteça o Holocausto. Mas eles vão tentar tomar Jerusalém dos judeus. Para isso vão ter que criar uma guerra contra os judeus, né? Esse é o sinal do fim mesmo, é o ponto final mesmo das coisas, né? Mas hoje nós já corremos o risco de uma terceira guerra mundial. Nós temos aí, por exemplo, essa invasão da Ucrânia pela Rússia, que o que acontece? Hoje, a Europa já está mandando tanques para lá. Está abastecendo a Ucrânia, e a Ucrânia não faz parte da OTAN. Porque se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, ela tinha direito, né? A própria OTAN ia entrar. Mas ela não faz parte, ela quer fazer parte. Demorou muito, né? Então, eles estão abastecendo a Ucrânia. E quem que está perdendo com isso? Com os estrangeiros, com a Europa abastecendo a Ucrânia. Quem que está perdendo? A Rússia. Entenderam? Os Estados Unidos não mandaram os tanques ainda prometidos. Parece que é para daqui a 2 meses eles vão mandar os tanques americanos para lá, para a Ucrânia. O que impede uma Rússia dessa de estourar a bomba nuclear, a bomba atômica, soltar a bomba atômica? Vamos supor que ele chegue à conclusão: bom, com as nações fornecendo tanque de guerra para eles, armamento para a Ucrânia, e a Ucrânia resistindo, uma hora eles vão atacar Moscou. E se nós vamos morrer, se eu vou morrer, o que eu vou pensar? Eu vou morrer, o que eu vou pensar? Eu vou morrer, vou deixar vocês vencerem. É isso que ele vai pensar? Imagina. Vamos agir. Nós vamos ser destruídos pelas nações. As nações vão apoiar a Ucrânia para nos destruir, porque nós não vamos parar o ataque. Nós não vamos parar, dar para o perdido. Quanto que a Rússia já perdeu de dinheiro? Então agora é tudo ou nada. Só apertar o botão. Vamos fazer um ataque nuclear aqui. A gente não sobrevive, mas eles também não. Morre todo mundo. Então nós estamos correndo o risco, sério risco, de uma terceira guerra mundial, e agora sem chance. Agora, essa terceira guerra mundial, ela está prevista na Bíblia, mas depois que eles cercarem Israel. Não pode, então, de repente, num dado momento, eles falarem: olha, já sei como é que nós vamos parar a ajuda deles para a Ucrânia, já sei. Vamos atacar Jerusalém. Interessante que Israel, você vê como que Israel é cauteloso. Já se falou que, por enquanto, as nações aliadas da Rússia não estão mandando armamentos para ajudar a Rússia, embora eu acredite que esteja. Mas não maciçamente, né? Não, eles mandam por debaixo do pano.
E a hora que eles decidirem mandar? Vamos socorrer a Rússia, que é a nossa aliada. Então, nós estamos vivendo um momento que tudo isso que nós estamos vivendo é mais um motivo para eu querer levar adiante o projeto que nós temos, porque não sabemos quanto tempo falta. Pode ser na nossa época. Esse fim pode vir na nossa época. Isso aí que o senhor está dizendo é interessante, porque a nossa paraxá também vai falar da escuridão, né? Vai falar da escuridão. Mas existe algo muito importante, que para quem anda no escuro é muito complicado, é muito difícil, porque não enxerga nada. E o que o Rabino diz agora faz parte das profecias. E as profecias é como uma luz, é a luz. As profecias nos tiram dessa escuridão. As profecias vai fazer com que nós não sejamos pegos de surpresa, como foi nos tempos de Noé. As profecias vai fazer isso conosco, né? Quando você vê que nós não ficamos, nós que temos esse conhecimento das profecias bíblicas conforme ela é, nós não ficamos com medo quando as pessoas falam, vai vir aí um anticristo, vai vir uma lei dominical, porque para nós é tudo especulação, isso aí para nós não interfere em nada, não significa, para nós aqui não significa nada. Mas quando a gente vê essa situação que está acontecendo, da guerra, a gente fica juntando o quebra-cabeça. Por quê? Porque é juntando esse quebra-cabeça que a gente vai entender a revolta das nações contra Israel, a invasão. Aí nós sabemos que é exatamente o fim, é o que é chamado do grande e terrível dia de Hashem, né? Então, para nós é assim. Então, as profecias é como uma luz que nos guia, é como uma luz que nos faz enxergar lá na frente aquilo que a maioria, irmãos, vocês podem pegar a maioria seja messiânicos, seja cristãos, seja o que for, esse conhecimento que a gente tem, são poucos deles que têm. Na verdade, eles estão esperando aí uma grande tribulação, né? Com certeza. Essa grande tribulação que eles estão esperando não vai acontecer. Ela vai acontecer já na hora do fim mesmo, não vai ter antes. Ela vai acontecer já na hora que Yeshua já estiver voltando. Na hora que as nações já estiverem atacando Jerusalém, aí vai haver uma tribulação, mas aí não é essa que eles estão prevendo aí. De anos, né? De 1000 anos, aqueles 1000 anos de tribulação, aí depois acontece, não, nada disso, nada disso. E é interessante, porque tudo isso faz parte do que está lá em Zacarias, né? Aquela história, aquele livro ali de Zacarias, aquele acontecido é muito interessante. Mas não para só aí. Não para só aí, porque a gente vai também na visão de Nabucodonosor, né? Aquela visão que ele teve lá, a visão de Daniel, quando Daniel vê a estátua ali, né? Aquela visão de Daniel é uma visão profética. Quando fala daquela pedra que é lançada assim, auxílios de mão, aquela pedra representa o Mashiach que vem, não é isso? E aí destrói todos os reinos da terra e se torna um grande monte, ou seja, toda a terra encherá do conhecimento de Yeshua, de Deus, né, através do nosso Mashiach. Então, tudo isso faz parte dessa situação de viver na luz. Viver na luz como sendo a luz para nós, algo que não nos deixa ser pego despreparado em relação às coisas que acontecerão. Eu vou ler um trechinho aqui, um comentário. A porção da Torá da semana passada, Vaerá, relatou como o faraó se recusou a ouvir os pedidos de liberdade de Moisés, mesmo depois de experimentar o maior poder do Eterno revelado em 7 pragas. Então, 7 pragas não sensibilizaram o faraó. A paraxá dessa semana começa com o Senhor novamente ordenando Moisés que entre, que é a palavra bo, diante de Faraó, a fim de demonstrar a todo mundo a glória da salvação de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, 10:1, vai ter com Faraó, porque eu endureci seu coração, e o coração de seus servos, para que eu mostre esses meus sinais entre eles. Depois que Moisés advertiu a Faraó de que uma praga de gafanhotos desceria sobre as plantações egípcias, se ele não cedesse e deixasse o povo de Israel partir, os nobres do faraó o aconselharam a deixar apenas os homens judeus
adultos partirem para seu festival de 3 dias na região selvagem. Então, você vê, o tipo do conselho, não, diz que você libera só os homens, né? No entanto, Moisés e Arão insistiram que todo o povo judeu e seus rebanhos deveriam sair, uma exigência que enfureceu o faraó e o levou a expulsá-los de sua presença. No dia seguinte, o Senhor ordenou a Moisés que estendesse o seu cajado e desceu um enxame de gafanhotos, que devorou o restante da vegetação egípcia. Depois de testemunhar a praga, Faraó pareceu se arrepender, mas o Senhor endureceu seu coração novamente, assim como havia predito a Moisés. O Senhor então instruiu Moisés a iniciar a próxima praga, a escuridão total, que desceu sobre os egípcios por 3 dias. Os judeus, no entanto, receberam luz, ou tinham luz, em suas habitações. O faraó, então, se ofereceu, olha, ele faz uma nova proposta agora, para permitir que todo o povo judeu fosse, mas recusou-se a permitir que seus rebanhos partissem. Moisés recusou a estipulação do faraó, e o faraó novamente expulsou Moisés e Arão da sua presença. A Torá registra que o Senhor endureceu o coração do faraó novamente, como ele predisse a Moisés. Aí nós temos aí o mês de Nissan, que é estabelecido como o mês de aniversário nacional para o povo de Israel. Não é o ano novo judaico, é o ano novo religioso, vamos dizer assim, né? É Nissan. O ano novo civil continua sendo em Tisrei, né? Que ocorre por volta de setembro. Mas Nissan é o primeiro mês do ano religioso para marcar o aniversário aí da saída do nosso povo, né? Nós temos aqui um comentário sobre a Páscoa, que nós não vamos fazer ele agora. Mas nós vemos aqui que à meia-noite daquele dia do 14, 13 após o pôr do sol, 13 de Nissan, após o pôr do sol, eles abatem o cordeiro, passam o sangue nas ombreiras das portas, para que ocorresse o livramento daquela casa. Então, quando viesse o destruidor, ele pularia, pensa quer dizer salto, né? Então, o anjo destruidor viria, e aqui tinha sangue na porta, ele saltaria por cima, pularia. É isso que quer dizer peça, né? Aquela casa, né? Não adiantava estar fora da casa, viu, gente? Tinha que estar dentro da casa, tinha que estar dentro das portas. Se estivesse fora, ia ser pego do mesmo jeito. Interessante, Rabino, essa passagem aí, porque a Torá ela é enfática. Passagem também, peça quer dizer passagem. Uhum. E o versículo também é enfático em dizer que à meia-noite, a Torá diz, à meia-noite, no meio da noite, à meia-noite, isso aconteceria. Mas o que eu acho interessante é que quando diz à meia-noite, tanto faz nós judeus falarmos meia-noite, ou o goi falar meia-noite, que é meia-noite. Meia-noite é meia-noite. É meia-noite. Agora a diferença é o seguinte, que o nosso dia começa no início, e o deles começa na meia-noite. Na metade da noite começa o dia deles, o nosso não, começa no início. Está entendendo? Porque quando você pega de um pôr do sol ao outro pôr do sol, meio da noite é meia-noite, 6 horas e depois mais 6 horas. Deu meio da noite. Praticamente o que acontece quando o destruidor vinha, ele entrava em todas as casas dos egípcios. Se tivesse um judeu ali, morreria também, gente. Entrava na casa dos egípcios. E matava o primogênito, o filho mais velho. Isso. Fosse o filho ou fosse o animal também. Morria o primogênito, né? Nós temos aí até o surgimento da contribuição do Pidyon Rabem, que é uma oferta que o judeu dá pelo seu filho primogênito para o sumo sacerdote, porque o primogênito dele foi poupado no Egito. Então ele dá uma oferta para o sumo sacerdote
É o resgate, né? O resgate do primogênito, né? E então, Faraó e a maior parte do povo se levantaram no meio da noite, lamentaram a perda de seus filhos e imploraram os egípcios para deixar o Egito. O grande êxito do Egito finalmente começou. Os israelitas partiram com tanta pressa. Vai ter um detalhe aqui, viu, gente? Aí que está o grande problema. Era mais de meia-noite. O faraó não chamou Moisés e Arão para conversar? Vamos supor, vamos fazer de conta que era 1h da madrugada. Os egípcios viram lá os seus filhos mortos e tal, o faraó chama Moisés e Arão. Chamaram Moisés e Arão. Vamos supor, Moisés e Arão chegaram lá 2h da manhã. Aí ficaram de conversa com o faraó ali até as 4 da manhã, vamos supor. Já estava amanhecendo o dia, né? E aí foi aonde tem aqui, deixa eu ver aqui Onde eles dão ordem. Aonde ele dá ordem, não, ele dá ordem para sair, mas ele dá ordem também para dar os bens para os israelitas. Os despojos, né? Os despojos. Então você vê, isso não pode ter acontecido tudo naquele restante de noite. Tem que chegar a outra E noite. quando chegasse de manhã, por exemplo, eles tinham que comer toda a carne, e se sobrasse carne, tinham que queimar no fogo de manhã. Sem contar que não podia sair de dentro de casa. Sem contar que não podia sair de dentro de casa. Então, eles não saíram de dentro de casa para ir pegar os bens dos egípcios. Eles saíram durante o dia, já no dia 14, na parte clara do 14. Bom, agora vamos pegar os bens dos egípcios e tal, para sair no final, então, do dia 14. Tanto que você Então, percebe aí que que tá o o erro. Shabat é no dia 15, não é no dia 14. Shabat é no 15, o 14 não era feriado judaico, não é feriado judaico, e sim o 15. Então, quando anoiteceu no 15, foi a saída do povo de Israel, eles saíram do Egito de noite. Então, não foi na noite anterior, na noite anterior eles não podiam sair de dentro de casa, foi na próxima. Eu falei que o argumento é incontestável. Então, foi na noite do 15 que eles saíram, levando os bens dos egípcios e tal, né? E Esse o cara deixa eu fazer um resumo das pragas do Egito para vocês. Água transformada em sangue, macate. Águas transformadas em sangue. Macate cefadea, rãs no Nilo, segunda praga, rãs no Nilo. Macate quinim, mosquitos ou piolhos do pó do Egito. Macate arouve, enxame de moscas, ou animais selvagens, como algum vai dizer, né? Macate dever, pestilência. 5. 6. Macate xerim, furúnculos, feridas, né? 7ª praga, macate barad, granizo e fogo. 8ª praga, macate arbe, gafanhotos. Você sabe o que quer dizer tucuruvi? Sabe? Não? Gafanhoto verde. Gafanhoto verde, no nosso bairro aqui. Tucuruvi. Não, né? Tucuruvi, fazer o quê, né? Gafanhoto, né? Arbá. Eu não sei como é que é verde em hebraico, né? Mas está aí, o tucuruvi, né? 9. Marcat rocher, trevas, escuridão. E marcat berrorot, a morte dos primogênitos. Êxodo 12:12 diz: sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Assim, acredita-se que as pragas simbolizam a derrota de vários deuses venerados na mitologia egípcia antiga e ocultismo em geral.
Por exemplo, a água transformada em sangue, Rapi ou Knum, deus do Nilo, mexeu com o deus do Nilo. Rãs no Nilo, mexeu com a deusa da fertilidade, Requet, fertilidade da água. Mosquitos no pó, mexeu com o deus Geb, deus da terra. Enxame de moscas, mexeu com Kepri, deus da criação, senhor das moscas ou besouros. Apis, morte do gado, deusa dos animais, representado com um touro, Osíris. Cinzas aos furúnculos, Ísis, deusa da natureza, cura e paz. Aiu ou Faile, Nut, deusa do céu, irmã de Geb, fogo, Fogo. Gafanhotos enviado aos ventos, Sete, deus das tempestades, escuridão e desordem. 3 dias de escuridão, Ra, o deus sol, e 7, deus da escuridão. E 10, morte do primogênito do faraó, filho de Ra, Quinum, Amon. Amon? Aminon, não, né? Amon, deus carneiro. Então está aí a derrota, cada praga representando a derrota de um deus egípcio. E Deus falou que ia derrotar os deuses egípcios também, eles não iam poder fazer nada para salvar os egípcios. Então você vê que essa grande... Engraçado que existe literatura egípcia, manuscritos egípcios contando a história do Egito, que conta do final do Império Egípcio, conta da saída do povo do Egito e do final do Império Egípcio, com depois a destruição, depois que Moisés passa o Mar Vermelho e o Egito acaba por se destruir ali totalmente. Tá? Nós vamos, se Deus nos permitir, na parte da tarde, a gente fala um pouquinho, falamos um pouquinho também de Pêssar. Lembrando que nós vamos ter... Lembrando que Pêssar, gente, quem não é circuncidado, não participa de Pêssar. Tá? O que nós fazemos? Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque essa época que todo mundo quer se batizar. Começa a pedir batismo. Eu quero batizar, quero passar pela Tevilá por causa do Pêssar. Mas não é só passar pela Tevilá, tem que passar pela circuncisão. Entendeu? E a circuncisão, você leva 1 mês para se recuperar. Tá? Então, convém pensar nisso com sabedoria, né? A circuncisão leva 1 mês para... Você está bom, mas, claro, não significa que leva 1 mês para você participar de Pêssar, mas tem que pensar, né? E a única coisa que nós não proibimos é que a pessoa assista a cerimônia. Então, a gente libera para assistir, tem um jantar depois que termina a cerimônia de Pêssar. Lembrando que, no nosso caso, tem o Seder de Yeshua dentro do Pêssar e tem o lava-pés, que muitos não fazem. O lava-pés, que é o mandamento de Yeshua. Nós temos o lava-pés e o Seder de Yeshua dentro da cerimônia de Pêssar. Aí depois vem o jantar do Pêssar. Aí os nossos amigos, convidados, visitantes, que não puderam participar de Pêssar, além de poderem assistir à cerimônia, poderão participar também do jantar. Tá certo? Do jantar de Pêssar. Alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderam aí o que aconteceu com o Egito? Então, o Egito se acabou. O Egito se acabou. O Egito que teve a bênção de Israel, com o povo de Israel se tornou uma superpotência da época, a maior potência de todas as nações da época. Depois ele decide virar. A grande resposta é o seguinte:
Toda essa guerra que eles fazem contra os judeus não é contra os judeus, é contra Deus. Entende? É uma maneira de dizer não para Deus, destruindo a nação que Deus estabeleceu como nação sacerdotal. Então, nós, Congregação Israelita da Nova Aliança, nós não substituímos Israel. Nós nos consideramos parte do povo de Israel, parte do povo. Nos unimos a Israel. Unimos através da fé, através da Torá, através da Brit Milá, através de Yeshua. Nós nos unimos àquela oliveira. Quem não é judeu natural se uniu através da oliveira e é parte do povo de Israel. A gente não substituiu nem substitui a Israel. Tá certo? Bom, nós vamos parar por aqui, não tem nenhuma pergunta. Diga, meu amigo. Espera aí, passa para o Ricardo aí, para o Abraham. Adam, não é Abraham não, né? Adam. E a Rava? Ana não veio. Rava não veio, só Adam. Só a metade. É que no século XV, quando a Espanha expulsou os judeus, né, do seu território, eu não lembro qual o rei, mas ele ficou muito feliz de receber os judeus, né? E questionaram, mas por que o senhor está feliz em receber os judeus? Você tem que falar mais perto, que eu não estou ouvindo, ou levantar o microfone dele. Pode falar. No século XV, quando a Espanha começou a expulsar os judeus do seu território, teve um rei que recebia esses judeus, né, e com muita alegria. E questionaram a ele por que ele estava recebendo os judeus com tanta alegria assim, né, uma vez que os judeus estavam sendo expulsos da terra da Espanha. E esse rei respondeu: o rei da Espanha é um tolo, ele está mandando para mim a maior riqueza que ele tem, que no caso é o povo judeu. Por tudo que o povo judeu significa e fez pela Espanha, estava sendo expulso e indo para esse novo reino agora. Eu vi essa semana uma reportagem do Netanyahu, Benjamin Netanyahu, ele falando dos cristãos em Israel. Ele falou: aqui é o país que dá liberdade religiosa. Aqui você não é perseguido, cristão não é perseguido aqui. Em qualquer outra nação, aqui por perto, você é perseguido. Aqui você tem liberdade. Nós protegemos os cristãos aqui. Coisa interessante. Ele falou agora, recentemente, né? Mas é o quê? Não querem Deus, não querem o povo de Israel, não querem o Deus de Israel. Por isso que eu falei negócio do sábado, né? Não adianta você querer guardar o sábado. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Você quer ter parte na herança? Você tem que se tornar filho, não é? Como é que você pode ter parte na herança de alguém? Pedir para ser adotado, não é? Vocês podem me adotar como filho, daí você vai ter parte. Não adianta você ficar falando que tem parte na herança, se você nem filho é. É isso? Só para a gente lembrar um pouquinho aqui da Haftará, a Haftará de hoje disse assim, olha: disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castiguei a Minon, Denó, o Faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, o Faraó e todos os que nele confiam. Eu os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos de seus servos. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como nos dias de outrora. Tu, porém, não temas, meu servo Jacó, não te aterrorizes, Israel, porque eis-me aqui para livrar-te das terras distantes e teus descendentes da terra do teu cativeiro. Jacó voltará e habitará em paz, tranquilo, sem que ninguém o inquiete. Tu não temas, meu servo Jacó. Aí o versículo mais importante é esse aqui, ó. Porque estou contigo. Quando exterminar todas as nações nas quais te dispersei, não te exterminarei. Deus disse para Israel: não te exterminarei, te corrigirei conforme o direito. Eu vou corrigir vocês conforme a Torá, o direito, a lei e tal. Mas não te deixarei impune, não te deixarei de lado, mas contudo não te exterminarei. Está aí, né? Não adianta, né, querer acabar com o povo de Israel. Bom, nós agradecemos a todos, aos internautas também que assistiram conosco essa palestra, e a todos vocês que estão aqui presentes. Vamos agora fazer uma oração para finalizarmos o nosso Shacharit.
Avino Malqueno, nosso Pai e nosso Rei, obrigado por esse estudo desta porção boa, que faz aí a finalização da história do nosso povo ali, da prisão do nosso povo no Egito, e a grande libertação que o Senhor nos concede. Obrigado, Eterno, por todas as tuas bênçãos que tem nos dado. Rogamos a Ti o perdão por nosso assalto, sabedoria, a direção do Teu Ruach HaKodesh. Também Te pedimos por essa festa de Pêssar que se aproxima, que o Eterno seja conosco. Nós agradecemos humildemente, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Então, nós encerramos e vamos descer para o Kiddush. Isso aí. Shabbat Shalom a todos.